Senhoras e senhores, deixe-me dizer algo que a maioria das pessoas dentro da igreja evita falar porque causa desconforto. Mas a verdade, meu amigo, nem sempre é confortável. A verdade corta, a verdade expõe, a verdade separa a luz das trevas. E hoje nós precisamos confrontar uma verdade que está destruindo silenciosamente famílias, amizades e até ministérios, a presença de influência demoníaca escondida nas pessoas que nós amamos. Entenda isso, demônios não andam por aí com chifres e olhos vermelhos. Eles não são sempre aquelas criaturas horrendas que você vê nos filmes de terror. Eles são sutis, eles são inteligentes, são espíritos milenares com uma única missão: influenciar, manipular e destruir qualquer coisa que carregue a luz de Deus. E muitas vezes eles operam através de mesovolos. O inimigo raramente ataca de frente. Ele usa pessoas, especialmente aquelas que estão próximas a você. Ouça bem o que vou dizer: Satanás não se sente intimidado pelo seu vizinho que nem te conhece. Ele se sente ameaçado pela sua mãe que ora por você, pelo seu melhor amigo que conhece suas fraquezas, pelo seu cônjuge que conhece seus hábitos. Por quê? Porque quem tem o seu coração tem acesso ao seu espírito, e quem tem acesso ao seu espírito pode tanto te edificar quanto te destruir. A Bíblia diz em 2 Coríntios 11:14, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Isso significa que os demônios se disfarçam. Eles podem usar o sorriso de um amigo, podem falar a linguagem do amor, podem até citar as Escrituras, mas o propósito final é o engano. O inimigo mais perigoso não é aquele que ataca do lado de fora dos muros, é aquele que vive dentro do seu círculo íntimo. Então, como identificá-los? Como detectar a influência demoníaca nas pessoas ao seu redor? A primeira forma é pelo discernimento e não pela emoção. Muitos de nós somos emocionalmente apegados demais para enxergar espiritualmente. Nós justificamos comportamentos tóxicos só porque vem de alguém que amamos. Mas amor sem discernimento vira cativeiro. Só porque alguém é gentil com você, não significa que essa pessoa seja boa para você. Algumas pessoas alimentam suas emoções para matar o seu espírito. Preste atenção. Demônios geralmente se revelam através de padrões, não de momentos isolados. Um momento pode ser um erro humano, mas um padrão é uma presença espiritual. Quando uma pessoa traz confusão constantemente, drena a sua paz constantemente, profetiza negatividade sobre seus sonhos constantemente, isso não é traço de personalidade. Isso é uma assinatura espiritual. Demônios prosperam na confusão. No momento em que a confusão entra em um relacionamento, é um sinal de que algo imundo está operando. O segundo sinal é a manipulação. Demônios sempre manipulam. Eles usam culpa, medo ou controle para dobrar a sua vontade e te afastar do propósito de Deus. Tenha muito cuidado com qualquer pessoa que queira que você seja dependente dela o tempo todo. Eles não querem o seu crescimento, querem a sua fraqueza. Porque demônios operam em ambientes onde a dependência substitui o destino. O inimigo adora te cercar de pessoas que fazem você questionar o seu valor, o seu chamado e a sua confiança em Deus. Veja bem, quando o diabo quis destruir Sansão, ele não enviou um exército, ele enviou Dalila. Quando quis destruir Adão, não foi pessoalmente, ele influenciou Eva. Quando quis destruir Jesus, não usou estranhos, usou Judas. O diabo sempre se esconde nos relacionamentos, porque relacionamentos são portais espirituais. Todo relacionamento abre um portão para o céu ou um portão para o inferno. Outra forma de reconhecer a influência é pela fala. Escute com atenção o que as pessoas dizem quando estão com raiva. Demônios falam através da emoção descontrolada. Uma pessoa pode ser calma o dia todo, mas num momento de fúria, o espírito por trás dela vai falar. É nessa hora que eles amaldiçoam o seu destino, zombam da sua fé ou lançam palavras de morte sobre seus sonhos. Não ignore esses momentos. As palavras são janelas para os espíritos.
Às vezes, a simples presença da pessoa te dirá mais do que as palavras dela. Existem pessoas que assim que entram na sala, a atmosfera muda. A sua paz vai embora. A sua alegria desaparece. O seu espírito fica inquieto. Isso não é imaginação sua. Isso é o seu discernimento. O Espírito Santo dentro de você está soando o alarme de que algo está errado. Nunca ignore esse alerta interior. É o jeito de Deus dizer que você está na presença das trevas. Existem amigos que riem com você, mas secretamente invejam você. Eles sorriem quando você luta, porque a sua dor alimenta o espírito deles. Eles fingem te apoiar, mas te sabotam quando as portas se fecham. Isso é feitiçaria disfarçada de amizade. Demônios adoram se esconder atrás da inveja, porque a inveja cega o amor. Quando alguém não consegue celebrar o seu sucesso, você está olhando para um coração infectado pelas trevas. Outra marca da presença demoníaca é a rebeldia. A Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quando alguém rejeita constantemente a correção, se opõe constantemente à autoridade, discute constantemente com a verdade, essa pessoa está sob influência. O espírito de rebelião odeia a ordem, odeia limites, odeia submissão, porque a submissão expõe o orgulho, e o orgulho foi o primeiro pecado que transformou Lúcifer em Satanás. Agora, eu preciso que você entenda isso. Demônios são territoriais. Eles buscam ocupar não apenas espaços, mas relacionamentos. Eles procuram pontos de entrada: raiva, ofensa, falta de perdão, orgulho, luxúria, inveja. Cada emoção não resolvida se torna uma porta. É por isso que alguns familiares trazem sempre o mesmo drama, ano após ano. Não é apenas personalidade, é possessão espiritual através de portas emocionais. Quando você perdoa, você fecha uma porta. Quando você ora, você limpa a porta. Mas quando você guarda amargura, você abre um portão largo o suficiente para as trevas sentarem no sofá da sua casa. O diabo não precisa de permissão para entrar, ele precisa de participação. Cada discussão não resolvida é um convite. Às vezes você nota que, quando tenta se aproximar de Deus, certas pessoas começam a se afastar ou a te atacar. Isso não é coincidência. O espírito nelas não consegue coexistir com o espírito em você. A luz sempre irrita as trevas. Não corra atrás de quem vai embora quando você sobe de nível espiritual. Deus está limpando o seu círculo porque Ele sabe quem não suporta a sua unção. Demônios também se expõem na forma como as pessoas lidam com a verdade. Quando você começa a falar a verdade, aqueles que carregam espíritos errados ficam defensivos, irados ou distantes. Porque demônios odeiam a verdade. É a única língua que eles não sabem falar. Eles sobrevivem de mentiras, manipulação e distorção. Quando você se firma na verdade, você está na luz, e a luz expõe as trevas. Às vezes, a atitude mais espiritual que você pode tomar é se distanciar. Libertação nem sempre é expulsar o demônio. Às vezes, é se afastar dele. Você não pode se curar no mesmo ambiente que te deixou doente. Alguns de vocês estão orando por paz, enquanto vivem com pessoas que odeiam a paz. A Bíblia diz: que comunhão tem a luz com as trevas? Separação não é ódio, separação é proteção. Mas deixe-me te alertar: demônios são teimosos. Quando você decide se desconectar de uma influência maligna, eles muitas vezes tentam voltar disfarçados de reconciliação. Cuidado com pessoas que sentem sua falta de repente, logo depois que você encontra a paz. A paz expõe os parasitas. Eles não sentem sua falta, eles sentem falta de se alimentar da sua energia. No momento em que você para de dar atenção, o espírito neles fica inquieto. Você precisa ser espiritualmente sábio. Teste todo o espírito, não todo sorriso. Teste toda a amizade, não todo elogio. Nem todo mundo que ora com você está orando por você. Alguns oram,
para saber seus planos e plantar oposição. Você precisa guardar o seu espírito como um cofre, porque o inimigo está sempre procurando acesso. Às vezes, Deus permite que você veja o demônio em uma pessoa, não para condená-la, mas para proteger você. Lembre-se, você pode amar alguém e ainda assim reconhecer o cativeiro dela. Você pode orar por alguém e ainda assim se afastar da influência dela. Compaixão sem limites vira destruição. Jesus amava Judas, mas ainda assim o chamou de aquele que vai me trair. O amor não cega a verdade. E escute bem, demônios temem o discernimento. Eles podem imitar dons, mas não podem imitar frutos. Olhe para o fruto da vida da pessoa. Ela produz paz ou drama, unidade ou divisão, alegria ou amargura. Porque o fruto sempre revela a raiz. Você não consegue fingir fruto para sempre. Eventualmente, o que foi plantado nas trevas crescerá para a luz. Se você realmente quer viver livre da influência demoníaca, precisa viver em alerta constante. Ore diariamente por discernimento. Nem tudo que parece bom vem de Deus. O diabo também pode abençoar, mas as bênçãos dele sempre vêm com algemas. Ele dá para te prender. Deus dá para te libertar. Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde a sua mente, porque ela é o campo de batalha da fé. Guarde as suas companhias, porque espíritos se transferem através da conversa e da conexão. Com quem você gasta tempo, molda quem você se torna. Você não pode caminhar na luz enquanto mantém comunhão com as trevas e esperar não tropeçar. Alguns de vocês se perguntam por que seus sonhos parecem atacados, por que sua energia é drenada, por que a paz sumiu. É porque há alguém no seu ambiente carregando um espírito que não é de Deus. Preste atenção em quem aparece quando você está fraco e quem some quando você está forte. Demônios amam te confortar na fraqueza, mas te temem na força. Vou repetir. O diabo se esconde na familiaridade, ele se esconde na zona de conforto, ele se esconde em pessoas que você nunca suspeitaria. É por isso que o discernimento não é um dom exclusivo para pastores, é uma necessidade para todo cristão, porque a sua maior guerra pode não ser contra estranhos, mas contra aqueles que carregam os seus segredos. Quanto mais próxima a pessoa, maior o potencial de acesso espiritual. Por isso Jesus disse, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Não porque a família seja má, mas porque acesso sem discernimento é perigoso. Você pode amar profundamente e ainda assim manter seu espírito blindado. Então, abra os seus olhos, não apenas o seu coração. Peça ao Espírito Santo para expor o que você não consegue ver. Ele vai revelar as máscaras, ele vai descobrir os motivos, e quando ele fizer isso, não discuta, obedeça. A proteção sempre segue a obediência, porque no final das contas não se trata de suspeita, trata-se de discernimento. Você não foi chamado para viver com medo, mas com consciência. Demônios não podem destruir uma pessoa que caminha na luz. Eles podem atacar, mas não podem conquistar. O seu trabalho não é temê-los, é reconhecê-los, resisti-los e permanecer enraizado na verdade. Porque nenhum demônio, nenhum espírito, nenhuma força pode ficar de pé contra alguém que sabe verdadeiramente quem é em Deus. As trevas só prosperam na ignorância. Uma vez que você enxerga, já venceu metade da batalha. Portanto, caminhe em alerta, caminhe na luz, caminhe em discernimento. E veja como o inimigo perde o poder no momento em que você aprende a enxergá-lo, não nos estranhos, mas naqueles que fingem te amar. E quero que você escute com atenção, porque é aqui que a maioria dos crentes perde a batalha. Eles acham que libertação é um evento único, mas na verdade é uma disciplina diária. Os demônios não vão embora só porque você orou uma vez. Eles vão embora porque você mantém uma atmosfera que os expulsa. Eles odeiam a luz, odeiam a ordem,
odeiam a pureza. No momento em que a sua vida se torna inconsistente, eles esperam por uma rachadura, esperam você baixar a guarda. Você pode notar isso. Irritações repentinas que não fazem sentido, discussões que surgem do nada, pensamentos que atacam a sua paz. Isso não são coincidências, são distrações coordenadas. Demônios não podem tomar o que você não entrega, então eles te provocam para que você entregue. Eles não podem tocar na sua paz, então te empurram para que você se renda. Eles não podem destruir sua alegria, então enviam pessoas para drená-la. É por isso que você deve estar espiritualmente alerta. Às vezes, o inimigo vai usar as pessoas mais próximas, não porque elas são más, mas porque são desatentas. A ignorância é uma porta de entrada. Uma pessoa pode ser um parente de bom coração, mas estar espiritualmente aberta a influências. Foi por isso que Jesus repreendeu Pedro. Não porque Pedro estava possuído, mas porque naquele momento as palavras dele se alinharam com a agenda de Satanás. Ele disse: "Para trás de mim, Satanás." Porque ele reconheceu o Espírito falando através do amigo. Discernimento significa separar a pessoa do Espírito. Não odeie o vaso. Reconheça a influência, ore por eles, mas não negocie a sua paz. Quando alguém próximo se torna repentinamente agressivo contra o seu propósito, entenda, nem sempre são eles. É o espírito atrás deles, reagindo ao seu crescimento. As trevas entram em pânico quando a luz aumenta. Você também reconhecerá a presença demoníaca através da divisão repentina. Sempre que a unidade começa a se formar, demônios semeiam sementes de suspeita. Eles sussurram pensamentos como: estão falando de você, você não é valorizado, você está sendo usado. Essas são flechas espirituais apontadas para o coração da concordância, porque a unidade é uma arma que aterroriza o inferno. No momento em que você começar a ouvir vozes de divisão no seu círculo, silencie-as com a verdade antes que cresçam e virem o caos. Alguns demônios são especialistas em ofensa. Eles esperam oportunidades para distorcer palavras, ampliar pequenas discordâncias e criar distância emocional. E se você não tomar cuidado, começará a carregar um ressentimento invisível contra pessoas que não tinham intenção de te ferir. Fique atento, é assim que as famílias se desfazem. É assim que as amizades morrem. O diabo não destrói relacionamentos da noite para o dia. Ele os corrói através da ofensa. Toda vez que você se sentir ofendido, pare e pergunte: quem se beneficia se eu permanecer com raiva? Porque a ofensa constrói muros e demônios prosperam atrás de muros. Enquanto você estiver protegido pela amargura, você estará desconectado da graça. O Espírito Santo flui através da humildade, não da hostilidade. Tenha cuidado com pessoas que sempre falam negativamente sobre os outros. A fofoca é uma linguagem demoníaca. Ela carrega o espírito de divisão. Qualquer pessoa que constantemente envenena sua percepção sobre os outros está sendo usada como um porta-voz das trevas. Se você permitir que tais palavras vivam em seus ouvidos, elas eventualmente viverão em seu coração. E uma vez que seu coração se torna infectado, seu discernimento se torna cego. Outro sinal de presença demoníaca é quando as pessoas começam a zombar das coisas espirituais. Elas riem da oração, desprezam o jejum ou tratam a santidade como algo ultrapassado. Isso não é humor. Isso é hostilidade disfarçada de sagacidade. Os demônios odeiam qualquer coisa que fortaleça o seu espírito. Eles farão a disciplina espiritual parecer desnecessária para que você se torne espiritualmente fraco. Alguns de vocês já notaram que, quando começam a jejuar ou orar, de repente, alguém próximo fica irritado. Eles questionam seus motivos, criticam sua dedicação ou distraem você com dramas emocionais. Isso não é coincidência. O espírito neles sente o poder crescendo em você. Porque toda vez que você se aproxima de Deus, os demônios ao seu redor ficam inquietos.
Você também pode detectar influência demoníaca em pessoas que sempre atraem o caos. Onde quer que vão, algo quebra, relacionamentos colapsam, a paz desaparece, as discussões aumentam, a presença delas carrega confusão. Elas não são a fonte da tempestade, elas são a tempestade. Observe aqueles que trazem drama onde quer que habitem, eles são portadores de energia impura. A Bíblia diz que onde há inveja e contenda, há confusão e toda espécie de obra maligna. Essa confusão não é natural, é espiritual. Agora entenda isso. Demônios raramente operam sozinhos. Eles se movem em grupos, formando redes espirituais através das relações humanas. Uma pessoa carrega amargura, outra carrega orgulho, outra carrega luxúria. E juntas, elas formam um sistema que mantém uma família inteira ou um grupo aprisionado. É por isso que algumas casas experimentam ciclos repetidos: pobreza, divórcio, doença, fracasso. Não é aleatório, é tráfego espiritual herdado através de padrões não quebrados. Se você quer quebrar essa influência, você deve ser aquele que se recusa a participar. Quando todos fofocarem, escolha o silêncio. Quando todos reclamarem, escolha a gratidão. Quando todos reagirem, escolha a oração. Toda vez que você escolhe diferente, você enfraquece o domínio coletivo desses espíritos. Sua obediência é guerra. Às vezes Deus vai te isolar, não para punir, mas para desintoxicar o seu círculo. Porque a libertação muitas vezes começa com a distância. Quando você está sempre cercado por ruído, você não consegue ouvir a voz dele. Quando você está constantemente influenciado pelos outros, não consegue discernir o que está influenciando eles. Então, quando Deus começar a te separar, não lute contra isso. Ele está te protegendo. Demônios não podem sobreviver em uma atmosfera pura. É por isso que você deve manter sua casa saturada de oração, adoração e palavra. A escuridão não pode viver onde a luz brilha constantemente. Não espere até que o caos comece para começar a orar. Construa o hábito da manutenção espiritual. O diabo ataca onde começa a negligência. Você pode pensar que isso é sobre os outros, mas às vezes o espírito revelará tendências demoníacas dentro de você. Da mesma forma que você discerne espíritos nos outros, deve discernir o que está operando em sua própria vida. Porque você não pode expulsar aquilo que ainda entretém. Quando o ciúme se infiltrar, repreenda-o. Quando o orgulho sussurrar, humilhe-se. Quando a ofensa persistir, perdoe rapidamente. A libertação começa com a autoconsciência. Demônios sabem de quem se aproximar. Eles reconhecem a fraqueza, eles cheiram a insegurança, eles sentem feridas não curadas. É por isso que a cura é proteção. Um coração curado é difícil para os demônios manipularem, mas um coração não curado é uma porta aberta. Não ore apenas por discernimento, ore por cura, porque quando você é íntegro, você pode ver claramente. Alguns de vocês estão cercados por pessoas que carregam feridas emocionais que se recusam a curar. Essas feridas se tornam terreno fértil para o controle demoníaco. Cada vez que falam, é a partir da dor, não do propósito. Cada decisão que tomam é reativa, não espiritual. O diabo ama vasos quebrados, porque eles vazam a unção. Você pode despejar neles o quanto quiser, mas enquanto permanecerem não curados, eles vão drenar você. Preste atenção ao tempo, timing. Demônios são estratégicos. Eles aparecem em momentos críticos, logo antes do seu rompimento, logo antes da sua promoção, logo antes da sua restauração. De repente, alguém em quem você confia se torna difícil. O conflito irrompe. As distrações se multiplicam. Isso não é má sorte. É timing espiritual. O inimigo envia interrupções quando o destino está próximo, esperando que você perca o foco e aborte o seu progresso. E às vezes, a pessoa sendo usada nem percebe. É por isso que você deve atacar o espírito,
não a pessoa. Ore mais do que discute. Amarre mais do que reclama. A verdadeira batalha é invisível. O inimigo quer que você lute na carne para que ele possa se esconder no espírito. Mas uma vez que você começa a lutar em oração, o disfarce dele cai. Note como os demônios reagem quando expostos. Eles ficam barulhentos, eles provocam emoção, eles agitam confusão, eles causam mal-entendidos porque a exposição enfraquece o poder deles. É por isso que, quando você começa a falar a verdade, de repente todos ficam ofendidos. Não recue quando o ataque se intensificar. Isso é a confirmação de que você atingiu algo espiritual. Esteja atento aos seus sonhos também. Às vezes, o Espírito Santo lhe mostrará rostos em seus sonhos, não para criar paranoia, mas para revelar influência. Preste atenção aos padrões. Quando certas pessoas aparecem em sonhos perturbadores repetidamente, não é aleatório. É revelação. Peça interpretação. Deus fala através de símbolos. Ele revela o que o olho natural não pode ver. Mantenha seus sentidos espirituais aguçados. Leia a palavra diariamente. Ela treina seu discernimento. Adore consistentemente. Isso muda sua atmosfera. Jejue regularmente. Isso quebra laços. Quanto mais espiritualmente ativo você for, mais impotente o inimigo se torna. Demônios prosperam na preguiça espiritual. Eles sabem que um crente distraído é um crente derrotado. A verdade é que você nunca deixará de encontrar pessoas com influências sombrias. O objetivo não é se isolar da humanidade, é permanecer blindado pelo Espírito. Quando seu discernimento é forte, você pode caminhar entre a escuridão sem ser afetado por ela. Porque a luz não teme a escuridão, ela a domina. Então mantenha seus olhos abertos. Nem todos em seu círculo estão lá para o seu chamado. Alguns estão lá para a sua queda. Nem todo mundo que diz eu te amo significa eu te abençoo. Palavras podem ser doces enquanto as intenções são amargas. Observe as ações, não os pedidos de desculpas. Observe a consistência, não o carisma. O tempo sempre desmascara os espíritos. Continue purificando seu coração, porque demônios não podem habitar onde o amor vive. Mantenha seu espírito em paz, porque a paz é uma fortaleza. Mantenha sua boca cheia da verdade, porque mentiras convidam à escuridão. Mantenha sua atmosfera cheia de adoração, porque o louvor sufoca o mal. O diabo não consegue respirar onde a glória reside. E quando você começar a ver claramente, não se surpreenda com o que Deus lhe mostrar. Algumas revelações vão doer porque envolverão pessoas com quem você se importa. Mas lembre-se, revelação é proteção. Deus revela antes de remover, e quando Ele remover, agradeça a Ele. Porque as pessoas que Ele tira nunca foram feitas para sobreviver onde você está indo. Então caminhe com sabedoria, caminhe alerta, caminhe com discernimento. E quando o inimigo tentar se esconder novamente atrás de um rosto familiar, sorria e diga para si mesmo, eu vejo você agora. Porque a consciência é sua maior arma contra a enganação. E eu quero que você entenda isso. Demônios nem sempre são barulhentos. Às vezes eles sussurram dúvidas quando você está prestes a fazer um movimento de fé. Eles sussurram suspeitas quando você está cercado de amor. Eles sussurram medo quando você está posicionado na promessa. Os ataques demoníacos mais perigosos não são aqueles que sacodem sua casa, mas os que silenciosamente mudam seus pensamentos. O campo de batalha é a mente, porque se eles controlam seus pensamentos, podem controlar suas escolhas. É por isso que o inimigo está atrás da sua percepção. Ele não precisa mudar sua situação. Ele só precisa distorcer como você a vê. Ele fará você ver inimigos em pessoas que te amam e fará você confiar naqueles enviados para te destruir. A confusão é a arma que ele usa quando não consegue te dominar.
Uma vez que você perde a clareza, começa a lutar as batalhas erradas. Você começa a repreender pessoas em vez de espíritos. Mas quando sua mente é renovada, você vê além do comportamento, enxerga o espírito por trás dele. Você não pergunta mais, por que estão fazendo isso comigo? Você começa a perguntar, que espírito está trabalhando através deles? E essa pergunta muda tudo. Ela te leva da reação para a revelação. Você para de ser emocional e começa a ser estratégico, porque o discernimento te dá poder para escolher sua resposta em vez de alimentar o ataque. Observe cuidadosamente como as pessoas respondem ao seu crescimento espiritual. Quando você começa a jejuar, orar e andar em santidade, aqueles que carregam influência demoníaca ficam desconfortáveis. Eles zombarão de sua devoção, questionarão seus motivos, chamarão você de fanático ou profundo demais. Isso não é aleatório, é um espírito reagindo à convicção, porque a sua luz expõe a escuridão deles. Toda vez que você ascende espiritualmente, você revela o que estava escondido ao seu redor. Alguns de vocês estão se perguntando por que certas amizades de repente se tornaram hostis depois que começaram a perseguir seu propósito. É porque a elevação expõe a contaminação. Quando Deus eleva seu nível, Ele revela os espíritos que estavam escondidos no seu nível antigo. As mesmas pessoas que torciam por você quando você era comum, começam a resistir a você quando você se torna ungido. Não porque você mudou, mas porque o espírito operando neles não consegue sobreviver na sua nova frequência. Às vezes você notará que, após cada grande oração ou vitória, um conflito estranho surge. Do nada, alguém próximo diz algo ofensivo ou cria um drama desnecessário. Isso não é timing aleatório. Isso é retaliação. O inimigo envia distrações para te tirar do alinhamento com o espírito, porque ele sabe que uma vez que você perde o foco, você perde o fogo. E uma vez que você perde o fogo, você perde a autoridade. É por isso que você deve dominar o silêncio. Quando sentir a guerra espiritual operando através das pessoas, não discuta, adore, não reaja, retire-se para a oração, porque demônios se alimentam de atenção. No momento em que você para de engajar, você os mata de fome. Maturidade espiritual é aprender quando responder e quando ficar quieto. Há mais poder no silêncio guiado pelo discernimento do que em argumentos guiados pela emoção. O diabo odeia estabilidade. Ele usará qualquer pessoa para trazer inconsistência ao seu ambiente. Ele sabe que um crente em paz é um crente poderoso. Então, ele garantirá que alguém sempre interrompa sua paz. Ele enviará uma mensagem, uma ligação, um mal-entendido, algo pequeno, mas suficiente para drenar seu foco. É por isso que você deve proteger sua paz como uma fortaleza. A presença de paz é um sinal de que o Espírito Santo está reinando. A ausência de paz é um sinal de que algo impuro entrou. Veja como certas pessoas carregam uma energia que muda sua atmosfera. Antes de chegarem, você está alegre, leve, focado. No momento em que aparecem, a tensão preenche o ar. As conversas ficam pesadas. Sua mente fica nublada. Seu espírito se sente cansado. Isso não é personalidade, é presença. A escuridão carrega peso e seu espírito pode sentir isso antes mesmo que sua mente identifique. Isso é discernimento em ação. Também existem pessoas que sempre tentam se reconectar exatamente quando você se curou. No momento em que sua alegria retorna, sua força volta ou seu fogo reacende, elas aparecem de novo. Isso não é coincidência, é timing espiritual. Demônios sabem quando você está se recuperando e usam rostos familiares para reabrir velhas feridas. Você deve reconhecer o ciclo e quebrá-lo. Cura significa proteger seu progresso da dor familiar.
Uma das formas mais sutis de presença demoníaca é a falsa simpatia. Existem pessoas que parecem apoiar, mas secretamente se alimentam de suas lutas. Elas te consolam quando você está por baixo, mas nunca te celebram quando você sobe. Elas estão emocionalmente apegadas à sua fraqueza. Isso é um espírito monitorador. Ele observa, estuda e manipula sua jornada. Algumas pessoas não precisam te prejudicar fisicamente. O acesso constante delas à sua vulnerabilidade é suficiente para atrasar seu destino. Demônios amam conversa. Eles falam através de sugestão, manipulação e bajulação. Tenha cuidado com vozes que sempre dizem o que você quer ouvir. Nem todo elogio é puro. Alguns são armadilhas espirituais para fazer você baixar a guarda. A serpente não atacou Eva com agressividade. Ela veio com curiosidade. Ela começou com: "Foi isso mesmo que Deus disse?" Demônios ainda usam essa estratégia hoje. Eles questionam a verdade para plantar a dúvida. Quando as pessoas ao seu redor constantemente desafiam sua convicção ou tentam redefinir o que Deus falou, fique alerta. Sobre o que Deus te disse, entenda o que está acontecendo. Isso não é eles testando a sua inteligência, é o inimigo testando a sua fé. Uma vez que a dúvida entra no seu espírito, ela enfraquece a sua autoridade. Você não pode expulsar aquilo que você secretamente questiona. É por isso que o primeiro ataque é sempre mental, não físico. Outra coisa que você deve notar: demônios se expõem através de mudanças emocionais repentinas. Em um momento a pessoa está em paz e amorosa, no próximo, irada e irracional. Você sente uma virada, como se estivesse falando com uma pessoa diferente. Isso é possessão espiritual em operação. A Bíblia diz que quando o espírito maligno entrou em Saul, ele repentinamente se voltou contra Davi. Não era apenas ciúme, era invasão espiritual. Você também verá isso quando as pessoas começam a proferir maldições sem perceber. Elas dirão coisas como: "Você nunca vai ter sucesso. Vamos ver o que vai dar, ninguém nunca consegue nada." Essas não são apenas palavras, são decretos. Toda maldição carrega um remetente. Você deve aprender a quebrar palavras lançadas imediatamente, mesmo que em silêncio, porque palavras criam atmosferas e atmosferas criam acesso. Risos leves, pausa. Guarde o seu espaço. Demônios amam entrar através do ruído, ruído emocional, ruído relacional, ruído digital. Eles se escondem no entretenimento constante, na rolagem infinita de tela, na fofoca e na distração, porque o ruído enfraquece a consciência. Quanto mais distraído você está, mais fácil é para a escuridão se camuflar. É por isso que o silêncio, a oração e a solitude são armas. Na quietude, você vê claramente. No barulho, você não vê nada. Alguns de vocês têm relacionamentos onde cada conversa deixa vocês cansados. Você desliga o telefone e se sente espiritualmente drenado. Isso não é normal. Isso é sinal de um espírito sugador. Um espírito que se alimenta da sua energia através de demanda emocional constante. Eles ligarão todos os dias com drama, crise e reclamações. Você precisa reconhecer que isso não é obra de misericórdia. É batalha espiritual disfarçada de cuidado. Quando Deus quer te abençoar, Ele envia pessoas. Quando Satanás quer te destruir, ele também envia pessoas. Tanto o céu quanto o inferno trabalham através de vasos humanos. A pergunta é: você consegue distinguir quem enviou quem? Se a presença deles te puxa para mais perto de Deus, foram enviados pelo céu. Se a presença deles te puxa para a confusão, para o compromisso com o erro ou para a carnalidade, foram enviados pelo inferno. Simples assim. Discernimento não é suspeita. É inteligência espiritual. Não é adivinhar. É saber. É ver além dos rostos, enxergando frequências. Ver além do comportamento, enxergando o espírito. Você treina isso com oração, jejum,
obediência e santidade. Quanto mais rendido você for, mais afiado se torna seu discernimento, porque o Espírito Santo só fala claramente em vasos limpos. Você também deve entender que demônios são geracionais. O mesmo espírito que atacou seus avós pode estar operando em seus parentes hoje. Você pode notar padrões similares: raiva, vício, divórcio, doenças se repetindo através das gerações. Isso não são coincidências, são alianças não quebradas. Você não quebra maldições hereditárias ignorando-as. Você as quebra identificando e confrontando-as em oração. E uma vez que você reconheça que um membro da família ou amigo está operando sob influência demoníaca, não se torne arrogante. O objetivo não é condenar, mas cobri-los em oração. Você não pode libertar aqueles que você despreza. Ame-os, mas ame com sabedoria. Interceda por eles, mas guarde o seu espírito, porque intercessão sem limites se torna infiltração. Você não pode salvar alguém se a presença dessa pessoa continua afundando a sua paz. Demônios também miram em portadores de destino. Se você carrega um chamado divino, você atrai oposição espiritual disfarçada de relacionamentos. Quanto maior o seu chamado, mais estratégicos são os ataques. O diabo estuda seus padrões, suas fraquezas, suas preferências e envia a pessoa certa na hora certa para te atrasar. É por isso que o discernimento deve se tornar seu padrão, não sua reação. Observe quem aparece durante suas transições espirituais. Antes de cada nova estação, o inimigo envia distrações em forma humana. Eles parecerão atraentes, soarão como apoio, mas a presença deles carregará uma resistência sutil. No momento em que você começar a obedecer a Deus plenamente, eles ficarão desconfortáveis. Esse desconforto é a evidência de que eles não pertencem ao seu próximo nível. Se você quer manter a vitória, deve escolher relacionamentos que alimentem seu espírito, não sua carne, porque demônios não podem habitar onde o espírito é constantemente nutrido. Cerque-se de pessoas que te empurrem para orar, não para fofocar. Aqueles que profiram vida, não medo. Aqueles que te ajudem a ver Deus, não problemas. O seu círculo determina a sua atmosfera, e a sua atmosfera determina a sua estabilidade espiritual. Então, me ouça esta noite, porque esta não é apenas mais uma mensagem. Este é um chamado para o despertar espiritual. Os dias de cegueira acabaram. Você não pode se dar ao luxo de amar cegamente, confiar cegamente ou caminhar cegamente. Estamos vivendo em um tempo onde discernimento é sobrevivência. O inimigo não está mais se escondendo nas sombras. Ele está sentado nas mesas de jantar, cantando nos corais, pregando nos púlpitos, sorrindo nas amizades e sussurrando através de laços familiares. Mas quando seus olhos estão abertos, o poder dele é quebrado. Esta é a hora de guardar o seu espírito como nunca antes. Proteja sua paz, proteja sua atmosfera, proteja seu chamado. Nem todo mundo que começa com você foi feito para terminar com você. Alguns vieram para distrair, alguns vieram para drenar e alguns vieram para destruir. Mas aqueles que verdadeiramente pertencem a você alimentarão seu espírito, não lutarão contra ele. Eles carregarão luz, não trevas. Quando você começar a andar em discernimento, você perderá pessoas, mas ganhará clareza. Você perderá conforto, mas ganhará paz. Você perderá companhia, mas ganhará poder. Porque toda vez que você escolhe pureza em vez de popularidade, o céu se levanta com você. Então, deste dia em diante, pare de deixar as emoções cegarem seu discernimento. Pare de permitir que a culpa te mantenha amarrado ao que Deus está tentando desatar. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos vive em você. E esse Espírito te dá o poder de ver o que os outros não conseguem ver, de sentir o que os outros ignoram
e de ficar de pé onde os outros caem. Você não foi chamado para viver com medo, você foi chamado para viver em consciência. Caminhe com ousadia, fale com verdade e ame com sabedoria. Porque quando você consegue ver os demônios disfarçados, você os despoja de sua influência. Que seus olhos sejam abertos, que seu espírito seja afiado e que sua casa seja cheia de luz. E que toda a escuridão escondida ao seu redor seja exposta, expulsa e substituída pela glória de Deus. Porque uma vez que você consegue identificar o inimigo no seu círculo, você pode impedi-lo de governar.